Você já percebeu uma coisa estranha? Você está numa roda de pessoas e alguém faz um comentário. Talvez uma crítica disfarçada. Talvez um elogio que não parece elogio. E por um segundo, você sente algo no peito. Como se o corpo inteiro ficasse atento. Como se sua mente corresse para interpretar. O que eles acharam de mim? Eu falei demais? Eu fui bobo? Eu pareci fraco? Você tenta fingir que não se importa. Mas o corpo denuncia. O olhar muda. A postura se transforma. O coração acelera. E depois você volta para casa e aquilo continua. Você revive a conversa, recria as frases, imagina respostas melhores. E em silêncio, você sente que está sendo julgado, mesmo quando ninguém está pensando em você. Agora aqui está o detalhe mais desconfortável. A maior parte das pessoas vive assim, a vida inteira. Mas algumas, um dia, simplesmente param. Elas não se tornam arrogantes, elas não viram frias, elas não ficam acima das pessoas. Elas apenas deixam de precisar. E o mais estranho é que quando isso acontece, elas começam a viver com uma liberdade que parece sobrenatural. Existe uma explicação para isso. E quando você entender, vai perceber que a busca por aprovação não é um traço de personalidade, é um mecanismo, e ele pode ser desligado. Só que o caminho não é o que você espera, porque talvez, sem perceber, você esteja vivendo dentro do maior sistema de controle já criado. E ele não usa correntes. Ele usa necessidade. Neste vídeo, você vai entender por que a aprovação social parece tão poderosa, por que ela pode virar um vício e por que algumas pessoas, depois de um certo ponto, não conseguem mais viver do mesmo jeito. Você vai entender isso pela neurociência, pela psicologia profunda e por uma perspectiva que quase ninguém menciona, a aprovação como prisão emocional. E no final, eu vou te mostrar um processo real para desligar esse mecanismo. Não com frases motivacionais, mas com consciência. Se você já se sentiu cansado de tentar ser aceito, fica até o fim, porque o que você vai entender hoje pode mudar sua vida inteira e, principalmente, vai fazer você perceber que talvez a sua ansiedade social nunca foi fraqueza. Foi condicionamento. A busca por aprovação não aparece só quando você quer ser amado. Ela aparece quando você quer ser aceito. Quando você quer ser visto como competente. Quando você quer ser a pessoa certa. Ela aparece quando você posta algo e abre o celular 20 vezes. Quando você manda uma mensagem e fica olhando se a pessoa visualizou. Quando você faz um favor que não queria fazer, só para não ser mal interpretado. E o mais perigoso é que isso não acontece de forma consciente. É automático. Seu corpo age como se estivesse tentando sobreviver. Porque, em algum nível, ele está. A mente pensa que a aprovação é só um desejo social. Mas, na verdade, aprovação é segurança emocional. É como se o seu cérebro dissesse: se eles me aprovarem, eu estou seguro. Se eles me rejeitarem, eu posso ser destruído. E é por isso que a pessoa se molda. Ela muda o tom de voz, muda a opinião, muda a postura, muda a forma de falar, muda até a forma de sorrir. E quando ela chega em casa, ela não sabe mais quem ela é, porque passou o dia inteiro tentando ser alguém que não gere rejeição. Agora pense nisso. O ser humano passou milhares de anos vivendo em tribos. Ser expulso de um grupo era sentença de morte. O cérebro humano não evoluiu para buscar autenticidade. Ele evoluiu para buscar pertencimento. E aqui está o problema. Mesmo hoje, vivendo numa sociedade moderna, o seu cérebro ainda funciona como se você estivesse numa tribo. Então, quando alguém te rejeita, não parece apenas uma opinião. Parece ameaça, parece exclusão, parece abandono, parece morte emocional. E é por isso que a aprovação é tão perigosa. Ela não parece um desejo, ela parece necessidade. Agora vem a pergunta central. Por que algumas pessoas despertam e param de buscar aprovação?
E outras vivem a vida inteira escravas disso. A resposta é simples, mas brutal. Porque algumas pessoas começam a enxergar a aprovação como aquilo que ela realmente é: uma prisão disfarçada de amor. Carl Jung dizia algo que a maioria das pessoas não entende até ficar tarde demais. Aquilo que você não enfrenta em si mesmo aparece fora como destino. O que isso significa? Significa que quando você precisa de aprovação, você não está buscando pessoas. Você está buscando um espelho. Você está tentando confirmar uma identidade. Você quer que alguém olhe para você e diga, sem palavras: você é bom, você é suficiente, você merece existir. E quando ninguém diz isso, você sente que algo está errado com você. Jung chamava isso de persona. A persona é a máscara social que você cria para ser aceito. O problema é que, com o tempo, você não percebe mais que é uma máscara. Você acha que você é aquilo, e quanto mais você depende da aprovação, mais você vira um personagem. Você começa a viver como se estivesse sendo observado o tempo inteiro. E isso cria um tipo de escravidão moderna. Uma vida inteira construída para evitar rejeição. E aqui existe uma verdade desconfortável. Muitas pessoas não vivem. Elas performam. Elas são simpáticas, mas não são verdadeiras. Elas sorriem, mas estão tensas. Elas elogiam, mas estão se defendendo. Elas concordam, mas estão se anulando. E performance constante destrói a alma. Mas agora entra uma pergunta ainda mais sombria. E se essa máscara não foi criada por você? E se ela foi implantada? Existe uma coisa que quase ninguém percebe. A sociedade moderna não controla você apenas com leis. Ela controla você com medo. Medo de ser ridículo. Medo de ser julgado. Medo de ser rejeitado. Medo de ser menos. E esse medo tem um nome: necessidade de aprovação. Porque quem precisa ser aceito é controlável. Quem precisa ser amado é manipulável. Quem precisa ser validado é previsível. E é assim que o sistema funciona. Você não precisa de uma prisão física quando você pode construir uma prisão psicológica. E essa prisão é invisível. Ela está nas roupas que você escolhe, no que você posta, no que você deixa de dizer, no que você engole e, principalmente, no que você finge ser. A aprovação é a coleira invisível da civilização. E quando alguém desperta, a primeira coisa que acontece não é alegria, é pânico, porque a pessoa percebe que foi domesticada. E é aqui que entra o personagem dessa história, porque isso não é teoria. Isso acontece todos os dias, dentro de pessoas comuns. Rafael tem 34 anos, trabalha, paga as contas, parece bem. Nas redes sociais, ele parece confiante. Ele é o tipo de pessoa que sempre ajuda, sempre responde, sempre tenta ser educado. Mas dentro dele existe uma tensão constante. Ele não consegue dizer não. Ele se sente culpado por colocar limites. Ele se preocupa em excesso com o que os outros pensam. E o pior, as pessoas gostam dele. Mas isso não o alivia. Isso o aprisiona. Porque ele sente que precisa continuar sendo bom. Até que ele percebe uma coisa brutal. A vida dele está sendo vivida para não decepcionar ninguém. E aos poucos, ele começa a sentir uma sensação estranha. Mesmo sendo amado, ele não se sente livre, porque não importa quanto amor receba. Ele sente que precisa merecer. Uma noite ele está num aniversário, todo mundo rindo, mas ele está cansado. E não é cansaço físico, é um cansaço de interpretar. Ele ri no momento certo, concorda na hora certa, faz piada na hora certa. E em algum momento, ele vai ao banheiro, olha para o espelho e pensa: eu não lembro como é ser eu. Esse pensamento é pequeno, mas ele é perigoso, porque é o início do despertar. E aqui vem o detalhe. O cérebro de Rafael não buscava amor, ele buscava recompensa. Existe uma base neurológica que explica por que a aprovação parece tão viciante. E quando você entende isso, você para de se culpar.
A neurociência mostra que o cérebro libera dopamina quando recebe validação social. E dopamina não é hormônio da felicidade. Isso é mito. Dopamina é o neurotransmissor da antecipação, da busca, da recompensa. Ou seja, quando você recebe curtidas, elogios, aprovação, o cérebro registra: faça mais disso. É o mesmo circuito de reforço usado por vícios. Por isso você sente necessidade de checar se responderam, se curtiram, se concordaram, se elogiaram, se validaram. A aprovação vira alimento químico, e quando ela não vem, você sente abstinência, não emocional, fisiológica. O corpo entra em alerta, e aí acontece algo que destrói a vida de muita gente. A pessoa começa a tomar decisões não pelo que é verdadeiro, mas pelo que dá recompensa. Ela começa a viver para o aplauso. E isso é o oposto de despertar, porque despertar é deixar de ser movido por estímulo e começar a ser movido por consciência. Mas existe um mecanismo ainda mais profundo do que dopamina, algo que começa na infância e decide como você vai amar o resto da vida. Agora, entra o segundo mecanismo, ainda mais profundo, o sistema de apego. Quando você é criança, seu cérebro aprende uma coisa: o amor é seguro ou o amor é instável, e isso vira um padrão. Existem vários estilos, mas dois dominam o mundo moderno. O primeiro é o apego ansioso. A pessoa sente que pode ser abandonada a qualquer momento. Ela busca aprovação como sobrevivência. Ela precisa garantir que está sendo aceita. O segundo é o apego evitativo. A pessoa aprendeu que depender é perigoso. Então, ela finge que não precisa de aprovação. Mas, no fundo, ela quer ser admirada. O ansioso quer ser amado. O evitativo quer ser respeitado. Ambos são prisioneiros, porque ambos vivem com o mesmo medo da rejeição. E rejeição, no cérebro, não é interpretada como "não gostei de você". Ela é interpretada como ameaça ao pertencimento. E pertencimento, para o cérebro primitivo, significa sobrevivência. Ou seja, se você busca aprovação compulsivamente, isso não é fraqueza moral, é um programa. E o mais assustador, o cérebro não busca o saudável, ele busca o familiar. Se na infância você só recebia atenção quando tirava boas notas, obedecia, era bonzinho, não dava trabalho, agradava, então seu cérebro aprendeu: amor é algo que eu mereço. E isso cria um adulto que vive tentando merecer. E o pior, quando esse adulto encontra alguém que oferece amor livre, ele desconfia, porque amor livre não parece real, ele parece perigoso, porque para ele, amor sempre veio com contrato, mas existe uma faísca de esperança. E ela muda tudo. O cérebro é plástico. Neuroplasticidade significa que padrões emocionais podem ser reprogramados. Você não está condenado a ser escravo da aprovação, mas existe um preço, porque para mudar o padrão, você precisa atravessar a abstinência. Você precisa atravessar a culpa. Você precisa atravessar o medo. E esse processo é exatamente o que chamamos de despertar. E agora, vamos voltar ao Rafael, porque o despertar dele aconteceu num momento simples, mas foi um ponto sem retorno. Rafael está numa conversa e, como sempre, tenta agradar. Ele concorda com algo que não acredita. Ele sorri por reflexo. Ele se adapta. Mas no meio da frase, ele se escuta falando. E ele sente uma vergonha silenciosa. Não vergonha do que os outros pensaram. Vergonha de si mesmo. Porque naquele instante ele percebe: eu estou traindo a mim mesmo para ser aceito. Esse é o momento de ruptura. Esse é o momento em que a pessoa desperta, porque ali nasce uma consciência observadora. Uma parte de você que enxerga o mecanismo funcionando. E quando você enxerga, não dá para fingir que não viu. Mas é aqui que vem o custo. E o custo é maior do que as pessoas imaginam. O despertar tem um preço. Quando você para de buscar aprovação, você perde coisas.
Você perde relações superficiais. Você perde a sensação de pertencer a grupos. Você perde o conforto de ser querido por todos. E, principalmente, você perde uma ilusão. A ilusão de que agradar o mundo vai te salvar da dor. Nesse ponto existem 3 destinos. E eles definem o futuro de quase todo ser humano. O primeiro destino é o retorno. A pessoa desperta um pouco, mas sente medo. Então ela volta. Volta a agradar. Volta a se moldar. Volta a sorrir falsamente. Ela diz para si mesma: é melhor assim. Mas no fundo ela sabe, ela voltou a se vender. E isso é perigoso, porque ela viu a verdade e escolheu abandonar. O segundo destino é o cinismo. A pessoa vê o jogo social e começa a odiar tudo. Ela vira fria, distante, agressiva. Ela não busca aprovação, mas também não busca verdade. Ela busca superioridade. E isso não é despertar. Isso é defesa. O terceiro destino é a travessia. Atravessar significa: você aceita ser mal interpretado, aceita perder pessoas, aceita não ser querido, aceita ficar sozinho por um tempo. Mas você não volta a mentir. Você não volta a se vender. A diferença entre o cínico e o desperto é simples. O cínico se fecha para não ser ferido. O desperto se abre, mas sem se trair. O desperto não precisa que você goste dele, mas ele não te odeia por não gostar. Ele apenas permanece inteiro. E isso muda tudo. Agora a parte prática. Se você quer realmente deixar de buscar aprovação, não adianta repetir afirmações como: eu não ligo para o que pensam. Isso é mentira. O corpo liga. O sistema nervoso liga. Então você precisa de um processo real. Aprovação sempre vem acompanhada de um contrato oculto. Você dá algo para receber aceitação. Pode ser submissão, humor forçado, gentileza excessiva, concordância, performance. Então a prática é simples. Quando você sentir ansiedade social, pergunte: o que eu estou tentando comprar aqui? Rafael começou a perceber isso. Ele notou que sempre tentava ser engraçado quando estava inseguro. O humor era a moeda. E quando ele enxergou isso, o feitiço começou a quebrar. O corpo vai reagir quando você coloca limites. Vai dar culpa, vai dar medo, vai dar ansiedade. Mas isso é abstinência. Você está tirando do cérebro uma droga antiga. Aprovação. Então a prática é dizer não em coisas pequenas, sem justificar demais, sem explicar demais. Um não simples e ficar em silêncio. Rafael começou assim: não posso hoje. E ficou tremendo. Mas ele percebeu algo assustador. Ninguém morreu. O mundo continuou. E ele começou a recuperar poder. A pessoa que busca a aprovação vive na mente. A pessoa desperta vive no presente. Porque no presente você não consegue performar. Você só consegue existir. Então a prática é: quando estiver com alguém, pare de tentar ser interessante. E foque em estar consciente. Respiração, olhar, corpo, escuta. Quando você faz isso, algo muda. As pessoas começam a sentir sua energia. Você para de ser um pedinte emocional e vira um ser humano inteiro. E aqui acontece algo que parece um milagre. As pessoas começam a respeitar você, sem você pedir. Meses depois, Rafael ainda é educado, ainda é gentil, mas agora é diferente. Ele não sorri para ser aceito, ele sorri porque está em paz. Ele não concorda para evitar conflito. Ele fala a verdade com calma. E o mais importante, ele perdeu algumas pessoas, mas ganhou algo que nunca teve: silêncio interno. E 3 sinais mostram que ele mudou de estado. Ele não explica demais. Ele não tenta convencer ninguém sobre quem ele é. Ele não sente culpa por ser verdadeiro. E aqui está a distinção central dessa história. Aprovação é intensidade. Presença é profundidade. Aprovação te dá uma alegria rápida e te cobra depois. Presença te dá paz e te fortalece. E se você chegou até aqui, eu vou ser direto. Isso não é um vídeo que alguém assiste por acaso. Se você ouviu isso até o fim,
É porque alguma parte de você já cansou de se vender. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Em qual desses 3 caminhos você se reconhece hoje? O que recua? O que vira cínico? Ou o que atravessa? Escreve nos comentários só uma palavra: recuo, cinismo, atravesso. Porque quando você nomeia onde está, você começa a mudar. E depois disso, uma coisa acontece. Você começa a perceber.